Podcast Rio Ônibus, o canal para quem usa transporte público no Rio. Saudações ouvintes, passageiros dos ônibus da cidade e população carioca. Eu sou Paulo Valente e nesta edição do podcast Rio Ônibus vamos entender mais a fundo qual é o papel dos instrutores de trânsito na segurança viária e como ela pode influenciar no bom desenvolvimento da mobilidade urbana de cada cidade. E neste episódio convidamos para conversar o especialista em gestão e direito do trânsito, Maicon de Paula, que é também um observador certificado do Observatório Nacional de Segurança Viária e que foi a pessoa que mais bombou no LinkedIn e nas mídias sociais ao longo de toda a programação do Maio Amarelo, do qual nós participamos ativamente. Mas não havia uma postagem, nada publicado que não tivesse lá a participação do Maicon. Então, Maicon, muito obrigado por estar participando aqui com a gente, fazendo tipo um encerramento para nós aqui do que foi o Maio Amarelo, com uma visão de fora aqui, de quem participou tão ativamente. Obrigado aí por aceitar nosso convite. Nada, eu que agradeço o convite, seu Paulo, pessoal da Rio Ônibus. Como o seu Paulo falou, né, mais bombou, mas é uma questão de causa mesmo, né? Uma questão de como educador para o trânsito, né? Como Sim. instrutor, aí a gente veste a camisa mesmo e tem que ir para a rua, arregaçar as mangas e trabalhar. Então, isso aí. Então, vamos começar a nossa conversa aqui. Queria que você contasse um pouco da tua história na profissão, né? Como é que você se tornou instrutor e, posteriormente, né, foi certificado pelo Observatório como um observador? Então, a minha história no trânsito, né, ela começou não ligada diretamente ao trânsito, né? Eu sou professor de educação física, licenciado em educação física, então, por gostar da educação, me aproximei das escolas, né? Era atleta, desportista, então, me graduei em educação física e lecionava, né? Em vilas olímpicas, em escolas particulares. Curiosamente, né, por um fortuito destino, eu fui parar no transporte, fui trabalhar na parte de operacional, né, Sim. assistente de tráfego, né, despachante, fiscal, auxiliar de inspetoria, e aí que eu comecei a me identificar, né, eu comecei a perceber que ali eu podia contribuir, né, orientando os profissionais, né, educando, olha, não avance semáforo, senão você vai receber uma advertência, a empresa pode te punir, você vai sentir no bolso. Aí eu comecei a me identificar com essa causa, Sim, né? Mas até então não tinha nenhuma qualificação específica, era mais uma coisa, uma vontade própria, sim, né? Eu fui muitos anos, trabalhei 6 anos, né, numa empresa da Baixada, não era associada a Rio Ônibus, né, que é do sim. município, mas lá eu pude ter muitas experiências, né? Saí dessa empresa depois de 6 anos nessa parte operacional e fui para o comércio, uma outra área totalmente distinta. Mas também, ao retornar para a área do transporte, como condutor já, né? Aí já Sim. era condutor, aí tudo que eu cobrava dos profissionais eu tentava praticar. Conheci as instituições de educação para o trânsito, comecei a me qualificar, comecei a estudar mais o trânsito, os cursos básicos de condutores, todos, né? Os especializados para instrutores, o de instrutor, enfim. E ali eu comecei a ver, né, os profissionais que trabalhavam com a minha educação para o trânsito. Poxa, Maicon, você tem um potencial, pô, Sim. desenvolve isso, né? Pô, tenta. E fui, né? Nesse tempo aí foram 2 anos ali de estudo intensivo na parte de trânsito, até chegar a uma instituição conhecida, renomada, né? Que eu É o trabalhava com SESC a Senat? Pode formação. falar o nome da instituição, o SESC Senat? Isso, SESC Oi, Senat, né? Trabalhava no SESC Senat, trabalhei no SESC Senat por quase 5 anos, né? Até recentemente, o mês passado. E já fazendo o curso observador no SAI-SENAT, eu conheci o Observatório Nacional de Segurança Viária sim. e eu entendi que haviam propósitos ali alinhados com os meus pensamentos, né? Com as minhas metas. Eu consegui ali identificar esse objetivo em comum, né? Sim. Consegui me qualificar no SAI-SENAT, consegui buscar novas qualificações e lá eu pude trabalhar com mais de 30, 40 turmas, trabalhei com muitos profissionais de educação,
né? sim. Formei vários condutores. Então, assim, a minha história no trânsito, né, começou assim, e querer fazer a diferença no convívio, né, na vida social, na vida profissional. Eu me identifiquei muito com essa parte. Legal. Então, como eu falei na abertura aqui, você era um dos mais dedicados e engajados aí no movimento do Maio Amarelo. Na tua visão, Maicon, qual é a importância desse movimento para a gente pensar num trânsito mais seguro para todos nós? É, assim, eu falo para o senhor, seu Paulo, que é uma coisa que tem que andar juntamente com os profissionais, né? A educação para o trânsito, ela não pode ser trabalhada como tema transversal, e sim como tema principal. Sim, Esse é o meu ponto de vista, né? E tem que ser uma qualificação, não vão ser especializações pontuais que vão sim, mudar o comportamento, que vão mudar a cultura, né, da nossa sociedade. Tem que ser um trabalho cotidiano, um trabalho amparado, né, um suporte, porque quanto mais a gente está pulverizando, né, disseminando essa cultura, essa educação, essa responsabilidade, esse convívio social, esse respeito que os cursos especializados pregam, né, sim, trazem de premissa para os condutores, a gente tem que estar acompanhando, né? Então, assim, a minha visão, as especializações elas são fundamentais, mas não tem que ser só as especializações, né? A gente precisa ter um trabalho contínuo, paralelo, principalmente nas empresas de transporte coletivo do Rio de Janeiro, né? sim, Eu tive a oportunidade de ir para outros estados a trabalho, alguns a passeio, e assim, parece que a gente está em outro nível, né? Em outro mundo, porque a nossa cultura ela é muito defensiva, né? sim, E a cultura de outros estados ela é muito preventiva. E você sim, vê que mesmo sem um profissional, sem um carro vazio, um ônibus, o condutor de outros estados não move o veículo, enquanto aqui a gente tem aí inúmeros sinistros, né, de passageiros sim, que caem, né? Então, a gente tem que trabalhar essa cultura, paralelo, além da especialização específica, né, dos cursos regulamentados, da resolução do CONTRAN, também a educação contínua, né, um trabalho contínuo nas empresas, um trabalho contínuo com os instrutores das empresas, com os sim, educadores das empresas, com os gestores da empresa, né? Eu me deparava muito com condutores dizendo que não sabiam, que não conheciam, que tinham direito à especialização no site sim, Senat gratuito, né? Ou quando conseguia era porque faltava, era porque, né, estava nas férias. E sim, uma realidade triste que a gente vê em sala de aula é que o profissional do transporte coletivo de passageiro no município do Rio de Janeiro ele só volta para a sala de aula depois de 5 anos, né, quando ele tem que atualizar o curso. sim, Ele certifica uma vez, ele só retorna depois de 5 anos. 5 anos a gente teve aí em 2 anos mais de 54 mudanças na lei de trânsito, né? sim, sem Então a dúvida. gente vê que 5 anos é uma distância muito longa, e a gente precisa encurtar isso aí, a gente precisa fomentar, aumentar esse nível de apoio, a qualificação e a educação dos profissionais. Eu acho que esse é o Sim. caminho para a gente mudar essa cultura e melhorar a segurança viária no município. Sim. Uma coisa interessante que você falou e que eu pauto sempre nas conversas sobre segurança viária é essa questão da cultura. Eu associaria isso à questão da cidadania, porque existe a legislação toda, que eu acho que já é suficiente, está sempre mudando alguma coisa, mas o básico é aquilo, é respeitar as leis de trânsito. Se todo mundo tomar os cuidados preventivos, como você colocou, Sim, aqui no Rio o pessoal é mais defensivo, que o trânsito ele é assim, mais agressivo, digamos assim. E eu já morei em outra cidade também, a gente visita outros estados aí, e é exatamente isso. O motorista ele trabalha, parece que mais tranquilo, mais preventivo. Então, ele evita certas situações que aqui acontecem sempre. Eu estou sempre falando nessa questão da educação e da cidadania, que é o que você falou, é a formação cultural. É a sim, soma das duas, da cidadania com a educação. Eu concordo aí plenamente contigo. Agora, você falou então dessa questão dos motoristas que demoram 5 anos até para voltar para a sala de aula. Mas com tudo isso, você como instrutor profissional conhece detalhadamente os treinamentos aos quais os rodoviários são submetidos. Essa capacitação
que as empresas oferecem aí junto com o SET Senat faz diferença? Para quem não é do ônibus, para a pessoa que está ouvindo que é usuário de ônibus, ou não, para quem anda de carro na rua e tudo aqui, ele pode contar que os motoristas das empresas são bem instruídos, bem treinados, bem orientados? Então, eu creio que sim. É suficiente para capacitar de forma legal, né? Para Sim, eles terem orientação, conhecer as responsabilidades civis deles, né? A responsabilidade como um integrante do trânsito que deve fornecer uma segurança para os outros usuários até maior, né? Compartilhado isso com outros tipos de veículos de grande porte. A capacitação é o suficiente. Porém, eu creio que a gente deve trabalhar essa reorganização dos conteúdos, porque a sociedade muda, né? sim, A infraestrutura muda, e não é crítica de maneira nenhuma, mas eu trabalhei 5 anos ministrando os mesmos conteúdos, as mesmas matérias, disciplinas, as mesmas cargas horárias, né? Eu acho que essas adequações aí, elas poderiam sofrer ajustes, né? Não digo criar lei, mas de repente uma flexibilização de aumentar um conteúdo, diminuir de acordo com a área que a gente vive, sim, né? Eu creio que a gente pode falar muito mais de relacionamento interpessoal e direção preventiva, direção segura, né? Muitas vezes, do que um primeiro socorro, primeiros sim, socorros. Por quê? A gente tem que evitar o sinistro. Quando eu falo de primeiros socorros, eu já estou contando o que ele vai acontecer. Então, é assim, né? Eu acho que essa relação, né? Ela tem que ser ajustada de acordo com a necessidade. A nossa realidade é uma, né? A gente tira um parâmetro nacional, mas para cada região há uma necessidade diferente, né? sim, Há sim, uma realidade cultural, né? Mais positiva ou menos positiva. Então, a gente tem que ficar atento, observar um pouco mais isso. Eu sempre trabalhava, sempre trabalho, né, na necessidade do Rio de Janeiro. E agora, com os cursos online, se eu tenho alunos na minha grade lá, alunos de Goiás, alunos do Nordeste, eu sim, tento dar uma breve estudada para poder me adequar à realidade deles, né? sim. Saber como é o cenário deles, para não falar uma coisa igual para todo mundo, se eu não preciso do igual, eu preciso do diferente, eu preciso ter esse ajuste. Então, pô, correto. E para a gente finalizar, então, Michael, eu queria entender a tua visão agora num aspecto mais amplo. A gente falando já da segurança viária relacionada com a mobilidade da cidade, porque eh, a gente liga a televisão de manhã para ver como é que está o trânsito na hora que sai de casa, ficar vendo ali o RJTV1 e outros noticiários de outras emissoras, e toda hora aparece, olha, acidente com moto, acidente com caminhão, para a linha amarela, para a linha vermelha, para a Dutra, para a Avenida Brasil, e às vezes tem 3, 4 acidentes ao mesmo tempo pela cidade, e com isso todas as viagens demoram, atrasam. E ao longo do dia quem anda pela rua dirigindo, é muito comum você ver acidentes. Infelizmente, acho que 75% deles são com motocicletas e que você vê, tá parado o trânsito, você vai passando, tá lá a moto caída, tá alguém ali aguardando socorro no chão. E isso a gente já falou aqui no nosso podcast e a gente viu muito, né, no Maio Amarelo sobre os impactos até na saúde pública, a lotação dos leitos, tudo isso. E é uma coisa que a gente tem que pensar, especialmente aqui no Rio de Janeiro. Então, eu queria que você falasse um pouco sobre o impacto que a segurança viária ela pode ter na melhoria no desenvolvimento da nossa mobilidade urbana aqui na cidade do Rio de Janeiro. Sim, concordo com o que o senhor colocou aí, né? Certamente essa questão da educação, da segurança viária, ela pode ajudar, ela vai ajudar, né? Eu tive presente no Maio Amarelo agora e eu percebi uma coisa que eu, desde quando era condutor, não percebia, essa integração dos setores, né? Sim, Essa junção. Né? O encerramento do Maio Amarelo, né, foi uma coisa assim espetacular aqui do Rio de Janeiro. A gente esteve lá no INTO e a gente viu representantes do setor da saúde, representantes do setor da fiscalização, dos órgãos gestores de trânsito, né? As prefeituras. Então, assim, a mobilidade, de uma certa forma, precisa dessa integração. sim, Né? Esse é o primeiro ponto-chave forte aí. Né? E com a criação do PSV em 2023, né? Que é o Plano de Segurança Viária do Rio de Janeiro, é um grande marco isso aí, para a sim, gente ter esse plano, né?
está estudando, está avaliando isso aí. Então, a partir desse plano, a gente já começou a caminhar, né? Então, já está na direção correta. Precisa de mais engajamento, de fortalecer, né? De ter ações efetivas, né? Na mobilidade. E o senhor destacou muito bem, né? Muitos dos sinistros que acontecem são com motociclistas, 80%, 75% aí. O nosso Rio de Janeiro, a população aumentou. Com a verticalização, né? Todo mundo, todo lugar agora tem apartamento, então a população lá cresceu, mas a infraestrutura urbana ela não modificou muito, né? Sim. Não aumentou muito. E com a pandemia acelerou processos, né? Então, na pandemia, o que tinha na rua era caminhões e motocicletas, né? Então, a gente precisava trabalhar e o número de motociclistas aumentou muito. E não caiu, pelo contrário, continuou aumentando, né? Com a legalização dos motofretistas, mototaxistas, então isso também ajudou a aumentar esse tipo de veículo nas vias. Aí a gente volta um pouquinho, né? E volta a falar da educação. Se a gente trabalhar essa educação nos CFCs, se a gente trabalhar essas educações, né? Essa educação no Centro de Formação de Condutores, principalmente nas escolas, a gente consegue melhorar, não a curto prazo, mas um processo de cada vez. A gente tem que preparar os condutores de daqui a 5 anos, daqui a 10 anos, para eles já entrarem nessa nova cultura, porque a gente vai ficar enxugando gelo se ficar tentando só educar o que já está, né, como já está. Então, assim, é uma coisa difícil, mas não é impossível, eu creio, né? Eu creio, eu estou aí e acredito, eu tenho fé que a nossa mobilidade, principalmente no Rio de Janeiro, em comparação a outros municípios, outros estados, a gente vê que ainda tem que evoluir muito, mas eu acredito e vamos trabalhar para essa segurança viária. Os órgãos estão no caminho certo, corredores expressos, sinalização, né? Orientação através da Rio Ônibus, Detran, palestras, né? Operação Lei Seca, que não é só de fiscalização para punir, é também para educar, né? O Estado se fazendo presente nas vias para poder educar de forma ostensiva, mas não é não é só isso, né? A gente precisa interar mais. Tá bom, Michael. Estamos chegando ao fim aqui do nosso programa. Eu queria te agradecer mais uma vez aí por aceitar o nosso convite para participar e mais uma vez te parabenizar pela sua atuação aí bem intensa. Eu sei que não é só no Maio Amarelo, eu sei que é ao longo de todo o ano. E a gente está junto nessa aí. Pode contar com a gente também. Obrigado. A hora que você precisar, alguma coisa aí, estamos juntos. Tá Tá bom, bom. O senhor também, contando, pode precisar, presencial, online. Estamos à disposição aí pelo Observatório, profissional de educação. Deixar um abraço, agradecer aí a dona Márcia Vaz, a diretora do senhor, né? Serviço Social, ela que me chamou, me bolou nessa movimentação aí. Muito bom. Um abraço para todos aí da Rio Ônibus. Tá bom? Obrigado, Michael. Então, abraço, agradeço o senhor aí. Falou. Tchau, tchau. Agradecendo mais uma vez aqui ao Michael de Paula, que é especialista em gestão e direito do trânsito e observador certificado do Observatório Nacional de Segurança Viária. Chegamos ao fim de mais uma edição do podcast Rio Ônibus, que ficará disponível para você ouvir novamente a qualquer hora do dia e também para você compartilhar com quem quiser. Próxima semana estaremos aqui com mais um assunto do seu interesse. Esperamos você. Apresentação e supervisão, Paulo Valente. Roteiro e produção, Peter Barcelos. Produção técnica, One Marketing. Rio Ônibus. Seu dia passa por aqui.